Da TV Andradas pelo canal 36 e também pelas nossas redes sociais. Abrimos espaço nessa semana, que seria a Semana da Festa do Vinho, para discutir esse tema importante, mas com um lado diferente, o lado educacional desse patrimônio da cidade de Andradas, que é a Festa do Vinho. Estamos começando o projeto Memórias da Vitivinicultura, uma iniciativa da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, com apoio do Compac e Contur. Durante todos os últimos dias e também na próxima semana, você vai acompanhar pela página da Prefeitura entrevistas com vitivinicultores, que contam um pouco da sua história, a importância desse evento e um pouco das famílias ligadas também à produção de vinho na cidade de Andradas. Nós temos aqui em nossos estúdios 3 convidados que você vai conhecer a partir de agora, que vão fazer parte desse bate-papo. Ricardo Luiz de Souza, mestrado do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas, historiador da Prefeitura Municipal de Andradas, especialista em mídias na educação pela Universidade Federal de São João del Rei, graduado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vicente Barbosa, professor do Estado de Minas Gerais, licenciado em Geografia e História pela Unifeob São João da Boa Vista, cursa pós-graduação em Metodologia do Ensino de Geografia pela Uninter. Desenvolve projeto de mestrado em Mobilidade Urbana com ênfase em especulação imobiliária, movimento social, acessibilidade, arborização, iluminação pública, moradia, meios de transporte, emprego e lazer. Lucas Moretti Rosa, graduado em História, licenciatura pela Unifeob, pós-graduado em Africanidade e Cultura Afro-Brasileira pela Unopar, pós-graduado em Educação Inclusiva pela Faculdade Campos Elíseos, pós-graduado em Práticas no Ensino de Geografia pela Faculdade Campos Elíseos. Esse evento você também acompanha através das nossas redes sociais, também da rede social da Prefeitura Municipal de Andradas. Obrigado pela sua companhia nessa tarde e desde já também quero cumprimentar os nossos convidados, que você já conheceu um pouco do currículo desses profissionais que participam com a gente. Primeiramente, Ricardo, obrigado pela iniciativa, obrigado por proporcionar todo esse trabalho. Essa iniciativa surgiu através do Ricardo, que fez o convite para a TV. O Ricardo que está apresentando esse projeto também, essas lives, pelo site da Prefeitura. Ricardo, muito boa tarde, seja bem-vindo e parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelo espaço cedido por vossa emissora neste dia, né, que é um dia que nós iremos debater a importância da vitivinicultura e da festa do vinho, justamente para que os professores possam utilizar deste objeto para criar e trabalhar ferramentas educacionais para os seus alunos aqui no município. Então, muito obrigado pelo espaço cedido, que é um espaço também para a difusão deste patrimônio cultural. Lucas, seja muito bem-vindo. Lucas também é professor de Histórias. Obrigado por aceitar esse convite aí e está contribuindo também com informações para toda a sociedade. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, agradeço pelo convite do Ricardo, agradeço pela NTV estar cedendo espaço para a gente poder falar, discutir desse assunto pertinente para a nossa cidade, né, que é um patrimônio cultural da nossa cidade, e difundir isso dentro, né, do ensino local. Então, agradeço pelo convite e agradeço pelo espaço para a gente estar podendo esse bate-papo aqui. Quero cumprimentar também o professor Vicente Barbosa. Vicente, obrigado por estar presente também e poder contribuir aí com informações ligadas aí à parte de geografia sobre esse evento que é a Festa do Vinho. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado aí a presença dos meus amigos, o convite aí do Ricardo para falar sobre isso. É um assunto bastante pertinente, né, a educação no nosso município, e que nós possamos, através da Festa do Vinho e desses eventos cívicos da nossa cidade, né, possamos levar esse conhecimento para os nossos alunos, de modo que eles possam também criar esse sentimento de identidade com a nossa cidade, né? Mesmo aqueles que vêm de fora possam criar esse sentimento de identidade e construir a sua identidade aqui na nossa cidade, né? Muito obrigado aí pelo espaço. Tá, já. Essa é uma data muito importante. A Festa do Vinho é um evento que não pode passar em branco, mas infelizmente, devido à pandemia, muitos eventos foram cancelados, não só em Andradas, no Brasil, como no mundo.
E se você está com saudade da Festa do Vinho, fique ligado. A partir da próxima semana tem um especial. Os professores conheceram hoje o arquivo da NTV e a partir da próxima semana tem um especial aí produzido com todo carinho pela equipe da NTV, relembrando Festas do Vinho desde 1999. Tem muito material lá e material rico em conteúdo. Ricardo, é importante trazer esse tema em discussão. A Festa do Vinho, ela se concentra muito na questão dos shows, mas ela envolve muito mais. É um evento que envolve a história de Andradas desde a imigração italiana. E isso acaba possibilitando uma discussão em sala de aula. Fica mais fácil para o aluno aprender quando ele vive isso na própria cidade? É muito importante que nós trabalhamos, que os professores e nós possamos trabalhar este patrimônio em sala de aula. A Festa do Vinho ela foi homologada como patrimônio material através do decreto 1970 de 2018. E qual é a importância de estar se trabalhando com essa história da vitivinicultura, com essa memória e com todas essas histórias e memórias que perpassam a Festa do Vinho? Eu costumo falar que existe uma Andradas antes e depois da primeira Festa do Vinho em 54. A Festa do Vinho ajudou a promover os vinhos de Andradas, fez que a cidade ficasse conhecida a nível nacional e é um grande marco histórico e do ponto de vista da memória do município. Trabalhar isso na disciplina de História, nos ensinos fundamentais 1 e 2 e também no ensino médio é muito importante para que o aluno tenha um sentimento de identidade, que ele possa entender que a Festa do Vinho ela é um elo identitário dos andradenses, da região. Os nossos convidados que nós estamos fazendo as mesas, a gente tem feito as lives, né, no site da Prefeitura, eles tocaram muito nessa seara. Justamente o quê? Que a Festa do Vinho era uma identidade municipal, era uma identidade do andradense, era uma identidade do vinho. Era uma identidade do modo de se fazer, uma identidade do modo de se celebrar. É importante, então, que ela seja rememorada, trabalhada em sala de aula. E isso tem que ser cada vez mais difundido, porque um patrimônio só se mantém vivo se você tem uma salvaguarda desse bem. Se você não trabalhar, se você não colocar a identidade, se você não colocar a importância que esse patrimônio tem para as pessoas, para os seus detentores e para a memória da cidade, este patrimônio, com certo tempo, ele vai perdendo o seu valor, vai perdendo a sua força. Ô, Lucas, você trabalha em sala de aula, você tem contato com os alunos, é possível fazer tudo isso que o Ricardo falou, colocar esse aprendizado em sala de aula? A gente vê que a festa ela foi mudando conforme o passar do tempo, ela tem o seu lado histórico muito forte. Dá para trabalhar tudo isso com esses saberes da festa em sala de aula e deixar a aula assim, mais atrativa? E o aluno interessado em participar, porque ele vive isso, a família viveu aquilo? Sim, João, é possível da gente trazer a festividade, né, para a sala de aula. Tanto que no conceito, né, de patrimônio cultural já tem essa questão de uma determinada sociedade, aquilo, né, fazer parte dessa determinada sociedade. E a Festa do Vinho, ela faz parte da cultura do povo andradense. A gente chega mais, né, em meados de março, abril, o pessoal já está comentando, né, falando sobre. Então, é possível trazer a questão, né, da festividade para a sala de aula. No caso, eu até vou citar um exemplo, né, do que aconteceu ano passado. Eu leciono tanto no ensino fundamental 1 como no ensino fundamental 2, e, coincidentemente, né, um conteúdo que eu estava passando para os meus alunos do terceiro ano, eles tinham que pesquisar um pouquinho da história de Andradas. Aí eu entrei em contato com o Ricardo para poder agendar uma visita para levar eles, né, até a Casa da Memória. Então, quando a gente fez essa visita, quando a gente levou os alunos até lá, dentro, né, do que eles iam falando, do que eles iam aprendendo um pouquinho sobre a cidade de Andradas, eles também iam tendo essa relação com a produção de vinho. E o que também que foi muito curioso, né, que até o Ricardo vai lembrar, os alunos eles começaram a falar: nossa, esse aqui é meu sobrenome, esse aqui também é meu sobrenome. Então, eles conseguiram fazer uma ligação, né, do seu nome com
com, né, os seus antepassados. Então é muito curioso a gente poder fazer essa relação. Outro exemplo que eu posso estar citando, meus alunos do 5º ano, no conteúdo de história que eu estou trabalhando com eles, a gente está estudando aspectos da imigração. Né, no final do século XIX até meados do século XX, vieram muitos imigrantes, né, aqui para o Brasil, incluindo principalmente italianos. E muitos vieram, né, aqui para a região sudeste, em especial aqui para o sul de Minas. E, novamente, né, a gente pode fazer essa ligação com a festividade. Né? Andradas é uma cidade fundada por italiano, tem uma forte, né, cultura italiana, tanto a gente vê pela festa do vinho como pela festa italiana. Então, é possível, sim, e a gente consegue estar exemplificando esses conteúdos trabalhados, né, de imigração através da festa. Né? A gente consegue ilustrar muito bem isso através da festa do vinho. Ricardo, tudo que o Lucas falou, é possível ver o interesse e, muitas vezes, a pessoa descobrir seu sobrenome ligado à origem italiana, ou seja, começa a se envolver ainda mais com a história do nosso município, né? Sim, e o Lucas tocou em 2 pontos muito importantes. A questão da imigração, né, que ocorreu no Brasil no final do século XIX e início do século XX, a imigração europeia, principalmente de italianos, portugueses e espanhóis. É um grande assunto para ser trabalhado na sala de aula, trabalhando-se a história regional também daqui de Andradas. É muito interessante que essas conexões entre a história regional, a história nacional e internacional, que o professor possa também estabelecer relações com o que aconteceu a nível municipal. Isso cria no aluno um sentimento do que ele está entendendo, que ele tem alguém da sua família que passou por aquele processo. Ele se sente um construtor da história. Talvez ele chegue e vai conversar com algum antepassado dele e vai perguntar: avô, vó, tio, tia, como que foi a chegada da nossa família ao Brasil? E ele vai, a partir daquele conteúdo, trabalhando em sala de aula, ele vai se sentir representado, ele vai se sentir um construtor da história. Outro ponto muito interessante que ele tocou foi do museu e da Casa da Memória. Mas eu gostaria de também falar que cada vinícola aqui em Andradas, ela possui sua história e particularidade. No momento, devido à pandemia, devido ao isolamento, mas quando tudo estiver restituído e vai estar, é muito importante que elas também sejam usadas como espaços educativos também. São locais em que existe uma memória, existe uma história, existe toda uma singularidade que pode ser trabalhada tanto no ensino de geografia como de história ou outras disciplinas mais. O professor ele pode usar o contexto local para trabalhar matemática, português e outras ciências. Ô, Vicente, o Ricardo citou a questão da geografia. Andradas é uma cidade que você tem um pavilhão do vinho, que se lembra, que influencia na geografia. Como que a geografia também pode aproveitar esse período de evento, que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, para trabalhar esse tema também, trabalhar tudo isso que nós estamos vivendo? Bom, são muitos aspectos, muitos mesmo que pode ser trabalhado, muitos conceitos geográficos. Eu vou elencar 2 aqui, a geografia física e a geografia humana. Com relação à geografia física, nós podemos trabalhar a relação do clima com todo esse contexto histórico que nossa cidade viveu, né? Nesse sentido da imigração, da produção do vinho. O nosso clima é o tropical de altitude, né? As temperaturas são amenas, nós temos uma grande amplitude térmica, né? Para o telespectador entender, amplitude térmica é a diferença entre a mínima e a máxima temperatura durante o dia, né? Então, de manhãzinha, de madrugada, nós temos lá em torno de 10, 12 graus, no inverno até menos, e à tarde, numa hora dessa, chega a 25 graus. Então, essa cerca de 15 graus de diferença de amplitude térmica aí, a planta da uva, né, a parreira, ela adora esse tipo de clima. Então, não é por acaso que essa cultura foi trazida para cá. E com relação à geografia humana, nós temos a imigração, né? A sociedade andradense começou a surgir num período em que o Brasil passava por um processo histórico em que se incentivava a vinda do imigrante para cá. E da mesma forma que hoje os haitianos vêm para cá, o imigrante europeu, por necessidade, veio para cá, né? Então, nesse sentido, nós podemos fazer esse paralelo aí e essa comparação. E, da mesma maneira,
o imigrante ele trouxe a sua cultura para cá, podemos levantar dois aspectos da geografia humana, que é o determinismo e o possibilismo geográfico. O determinismo é uma escola alemã, fundada pelo alemão Friedrich Hatzel. Na escola alemã ele dizia que a sociedade, o ambiente moldava o ser humano. Então, é uma ideia baseada no darwinismo, do Charles Darwin, né, na teoria evolucionista do Charles Darwin. Já a escola francesa, chamada de possibilismo, criada pelo Paul Vidal de Lablache, vai dizer que o ser humano não é determinado pelo meio. O meio oferece as possibilidades para que ele possa mudar a sociedade, né, e transformar e criar a sua sociedade. Então, nesse sentido, nós podemos levar para a sala de aula, com relação à festa do vinho e à imigração italiana e europeia aqui para o Brasil, ela foi determinada ou foi possibilitada, né? Então, podemos levantar esse debate sobre determinismo e possibilismo para que o aluno escolha, né, entre essas duas, e dessa forma nós podemos construir conhecimento. Perfeito, ou seja, é muito aprendizado que a Festa do Vinho pode passar em sala de aula. Antes de eu passar a palavra para o Ricardo, eu quero destacar uma coisa. Eu quero agradecer aí toda a equipe da NTV e também o pessoal da Prefeitura que cedeu esse cenário. O pessoal trabalhou muito para a gente estar montando toda essa estrutura. Nós estamos nos estúdios da NTV, onde está acontecendo essa transmissão, salientando também que todas as normas de vigilância ligadas à pandemia estão sendo cumpridas. Os nossos convidados, nós estamos sem máscaras, mas nós estamos cumprindo aí o distanciamento social. Existe uma distância entre os participantes, entre o apresentador. Também existe a questão de todo o equipamento, todo o estúdio passou aí por uma questão de higienização, a questão do álcool. Quando o pessoal chegou aqui, eles são testemunhas disso. A gente segue todos os protocolos, claro, pensando na nossa saúde e na saúde dos nossos convidados. Ricardo, o que o Vicente destacou são coisas importantes, né? Ele foi profundo agora e foi longe, né? Ele buscou todo um conjunto que fortalece ainda mais esse aprendizado, né? Sim, o professor Vicente foi muito feliz na fala que ele nos disse brilhantemente. E eu gostaria de salientar o aspecto climático e dentro da geografia, né? Porque o município de Andradas está localizado na Serra da Mantiqueira, que possui características que, no século XIX, quando o Coronel Oliveira introduziu a cultura do vinhedo aqui, os primeiros vinhedos aqui, ele percebeu, após alguns experimentos, que esta região era propícia para produzir, o introdutor dos vinhedos aqui. Essa questão geográfica era importantíssima para que o aluno ele possa entender também que certas culturas elas necessitam de certos aspectos climáticos, de altitude, aspectos ligados à precipitação, para elas poderem se desenvolver. A gente está trabalhando também, a gente pode até trabalhar a questão da biologia também. Nós estamos fazendo um debate histórico-geográfico, mas a gente pode abarcar também a questão das ciências. Então, é um universo que se expande a partir de um objeto patrimonial, que pode ser expandido para o estudo nas escolas, pode ser utilizado para o engrandecimento e a produção e a mediação de conhecimento. Que o professor ele também atua como um mediador de conhecimentos. Ele tem que mediar os diversos conhecimentos, os níveis que os alunos têm e transformar isso em um conhecimento palpável. Ô, Lucas, para a questão ficar mais interessante ainda, o Ricardo já comentou da questão regional, que a festa ela pode possibilitar isso, esse estudo regional, mas também é possível um estudo interdisciplinar, unindo várias disciplinas, aquele envolvimento total de outras disciplinas, não só história, como geografia, como biologia, como a língua portuguesa, a própria matemática, que a uva ela é colhida por arroba, tem outras características. Tudo isso pode envolver aí, ser um facilitador no aprendizado do aluno, envolvendo outras disciplinas? Sim, eu acredito que sim. Tanto, né, só para poder deixar claro, né, aos nossos telespectadores, a gente, né, dentro da educação, a gente segue o documento que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que é a BNCC.
E esse documento ele é o documento norteador da educação brasileira, que foi aprovado recentemente. Mas, dentro desse documento, há possibilidades que a gente possa estar trabalhando aspectos locais, aspectos da nossa localidade, né? Introduzir isso dentro do nosso planejamento, dentro das nossas aulas. Tanto na história como na geografia, né, como a gente já tem falado desde que a gente começou aqui, eu acredito que sim, também é possível elencar, né, outras disciplinas sobre a festa do vinho, a biologia mesmo, né, as ciências, português, né, a gente consegue pegar alguma notícia, né, antiga, alguma coisa onde a gente possa estar trazendo, né, para o estudo. Até mesmo se a gente for pensar numa questão assim, já no ensino médio, falar um pouco da sociologia, quando a gente fala do que é o patrimônio cultural, que é quando um indivíduo ele pertence, né, ele tem essa questão de identidade muito bem reforçada quando se trata de um patrimônio cultural, né? Então, eu acho que é possível, sim, a gente poder estar trabalhando em outras disciplinas também o assunto da festa do vinho, né? Você acredita, por ser um tema local, um tema que é do nosso dia a dia, que eu acho que as famílias viveram isso, avós, tios, consegue despertar na criança aquele interesse maior do saber? Que nem o Ricardo comentou assim, a pessoa vai chegar em casa, vai perguntar para o tio, para uma pessoa mais velha, isso já faz a criança despertar aquele interesse e buscar mais informações? Sim, eu acredito que sim, tanto que até, né, do que eu já comentei sobre quando eu levei meus alunos ano passado lá na Casa da Memória, eles viram alguns rótulos, né, de garrafas de vinhos, de festas que já tiveram, né, ou que estavam lá, né, para mostrar que já teve uma vinícola. Muitos alunos, eles viram, quando falaram, né, pai, eu vi tal coisa lá, estava lá o rótulo, lá o nome da nossa família. E na próxima aula eles já vieram falar, né, tio Lucas, tem relação sim, meu avô fazia vinho, então desperta, né, porque é uma forma da gente aproximar o aluno do conteúdo, né, trazer para uma realidade dele. Ricardo, a gente percebe essa importância, né? Aproximar cada vez mais o aluno da história, né? E da nossa história. Sim, João, e o Lucas foi muito feliz na fala dele, porque o patrimônio cultural ele só tem sentido quando as pessoas se sentem representadas nele. E dentro da perspectiva teórica do patrimônio cultural, eu gosto de falar de dois autores russos, do final do século XIX e começo do século XX, que é a pedagoga Kuprskaya e Vygotsky. Eles nos dizem que nós só aprendemos quando a gente consegue relacionar algo que é próximo a nós. Então, tudo é aprendizado. A escola, as ruas, as praças, as igrejas, os templos, tudo é aprendizado. Tudo só pode ser usado como forma educativa. Não existem impossibilidades de se usar algum objeto, seja ele material e imaterial, como forma educativa. Então, o Lucas foi muito feliz na fala dele, conceituando essa questão do patrimônio cultural que está inserida da BNCC. E a BNCC ela nos dá também um respaldo para que a gente possa trabalhar a história regional, a história local, dentro dos parâmetros de inserir numa história maior. Isso acontece também com a geografia, né, Vicente? Todo esse contexto, ela tem a questão Andradas, questão Minas Gerais, questão Brasil. E o aluno também se aproxima disso, tornando-se um facilitador do aprendizado. É uma forma bastante didática de trabalhar com o aluno, a partir da realidade local para o global, né, para o geral. Então, nós podemos elevancar no sentido da geografia, questão do patrimônio que estava dizendo aqui, né? O patrimônio edificado, um prédio, né? Então, por exemplo, está ali o pavilhão do vinho. Ele é o guardião da memória de uma sociedade que teve seus tempos de glória, né? Ainda tem, né? Menos um pouco hoje por conta das questões econômicas, políticas e tudo mais, transformações que o mundo ocorre, né? Mas ele é o guardião dessa memória. Então, o patrimônio edificado, ele vai relacionar no sentido da geografia, trabalhando na questão da paisagem. Ele é uma paisagem cultural. O professor Milton Santos, maior geógrafo brasileiro, ele vai definir isso como a rugosidade do espaço geográfico. A rugosidade do espaço geográfico, então, ela é definida no sentido de que
o objeto está ali, aquela construção está ali, o tempo vai passando, a história vai se transformando, mas aquela obra permanece. Então ela é no sentido de guardar a memória daquela sociedade, né? Então o patrimônio edificado no sentido da paisagem é fundamental, no sentido da geografia com a história. No caso, envolvendo as duas disciplinas, quando as pessoas passam pelo pavilhão, as pessoas mais antigas, olha, aqui aconteceu uma festa do vinho, aqui teve a visita de um cantor, um determinado cantor cantou aqui, eu lembro disso. Quando ele passa perto, ele resgata essas memórias e cria novas memórias através dessa estrutura que acaba influenciando aí o meio, né? Por isso que, antes do início que nós conversávamos, né, eu dizia que é importante, até para quem não é descendente de italiano, de português ou de espanhol, as pessoas de outras regiões que vêm morar para cá, né, falando da questão regionalização, né, essas pessoas vêm morar para cá, é importante levar esse conhecimento para eles, para que eles possam criar essa identidade com a nossa cidade, né? Muitas vezes vandalismo, muitas coisas que acontecem, depredação de patrimônio, é porque a pessoa não tem aquele sentimento de identidade, de pertencimento àquele lugar, né? Então, se nós conseguirmos levar esse sentimento para todas as pessoas, você pode ter certeza que a conservação desse patrimônio vai ser muito maior, né? E outra relação, falando aqui da paisagem, né, da relação do patrimônio edificado, aquilo que a gente vê. Agora, o patrimônio imaterial, né, nós podemos fazer uma relação, no caso da Rainha da Festa do Vinho, né? Podemos fazer uma comparação regional. Será que o concurso da Rainha da Festa do Vinho de Andradas é semelhante ao de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves, né? Podemos fazer uma relação até com análise sociológica, né? As conquistas das mulheres. Nós aqui na organização da Festa do Vinho, estamos tendo muita dificuldade para encontrar moças para fazer parte da corte do vinho, para disputar lá o concurso da rainha. Será que as mulheres hoje estão querendo ser rainha da festa do vinho, ou de repente estão buscando outra coisa, de repente querer ser presidente da festa do vinho, né? Eu não faço aqui um juízo de valor, se é melhor ou pior ser presidente ou rainha da festa do vinho, mas a mobilidade da mulher dentro da nossa sociedade, né? A mobilização, a mobilidade da mulher, a mobilidade social dela está muito grande hoje, né? As conquistas das mulheres no Brasil são muito recentes. E aqui Andradas também faz parte dessa transformação, né? Nós temos aí, por exemplo, a Cassinha, secretária, né, de desenvolvimento, a secretaria que faz a Festa do Vinho, né? Temos a Rosana Fraga, aí, presidente da ACIRA, que tem um braço com a Festa do Vinho ali, com a Expofica, né? E várias outras mulheres aí na nossa cidade que, se nós formos olhar, né, décadas atrás, quantas mulheres aqui em Andradas faziam parte de uma comissão organizadora da Festa do Vinho? Eu acredito que eram muito poucas, né? Então, faz parte também da própria geografia e dentro desse sentido da Festa do Vinho, essa transformação da sociedade e da mulher no mercado de trabalho e na sociedade em si, né? Tá, já passo a palavra para o Ricardo. Ricardo, é um conjunto mesmo, né? É um conjunto, e dentro da fala do professor Vicente, eu vou pontuar duas coisas que eu achei muito importantes dentro do que ele disse. O patrimônio imaterial e o material não podem ser apartados. Um está inserido no outro. Eles caminham juntos. Não existe uma materialidade sem uma materialidade. Não existe um prédio sem pessoas darem sentido àquele prédio. Se as pessoas sentirem pertencentes àquilo. Então é muito interessante que ele colocou justamente isso. E outra coisa que me chamou muita atenção na fala do professor Vicente foi a questão de também podemos trabalhar dentro da temática da Festa do Vinho a questão da sociologia e da filosofia, que são ciências, né, que estão atuando junto com a história, elas caminham junto com a história, com a geografia, na análise humana, do desenvolvimento humano, e que podem ser também trabalhadas dentro dessa ótica, dessa proposta de hoje, do nosso debate, da nossa mesa redonda. Eu gostaria muito de pontuar também essa questão que você colocou da relação de comparação de festas do vinho diferentes regiões. Isto também é um conceito muito interessante dentro da geografia, da sociologia, de história, de
você abarcar o conhecimento do aluno. Quais são as diferenças das festas que acontecem no Sul com a festa do vinho de Andradas? Elas têm elas surgem da mesma forma? Elas surgem na mesma época? Como que elas se desenvolveram ao longo do tempo? Elas têm as mesmas características? Este também é um objeto que também pode virar uma ferramenta de trabalho do professor na sala de aula em diferentes disciplinas. Ou seja, isso mostra a importância desse evento, do lado cultural, do lado educacional, e que a Festa do Vinho faz toda a diferença para Andradas. A ligação, o andradense ele está ligado diretamente com a Festa do Vinho. Lucas, por todo esse trabalho que você faz, por esse estudo, você vê que é um evento muito importante para o nosso município. É um evento que já criou suas raízes, é um evento aguardado e é um evento cheio de histórias, né? E a ideia é preservar isso, né? Sim, a ideia é essa, né? Que a gente preserve, mantenha, né, a memória da Festa do Vinho, a tradição. E o que eu achei interessante quando, né, o Vicente, depois o Ricardo, ele acabou complementando, essa ideia de comparações de festas do vinho, né, que acontecem em diferentes locais. Porque quando a gente fala de uma festa do vinho, né, que acontece aqui em Andradas, quando fala uma lá de Bento Gonçalves, nessas duas circunstâncias, a gente vê a imigração italiana aí também, né? Porque quando começa a migração italiana no Brasil, tanto desde lá do período imperial, Dom Pedro doou uma parte, né, porções de terras na região sul do país, para povoar aquele local, né? Então a gente consegue fazer também, a partir do momento que a gente está fazendo comparações, a gente acaba conseguindo também analisar, né, esse olhar histórico da imigração. Então, sim, eu acho que é importante a gente manter a tradição, manter a memória da Festa do Vinho, porque ela é uma ferramenta de estudo riquíssima, né? Onde a gente pode estar explorando, pode estar trabalhando muito bem em sala de aula e aproximando os nossos alunos, né, do conteúdo de uma forma mais lúdica, de uma forma que faz parte da realidade deles. Vicente, você também vê toda essa importância, todo esse conjunto aí de preservar isso, de manter cada vez mais presente isso no nosso dia a dia, desde as crianças, desde o ensino infantil e até os maiores? É aquilo que eu dizia antes, é a identidade, né? Dá para imaginar Andradas sem Festa do Vinho? Dá para você um dia passar ali em frente à praça e não ver o pavilhão do vinho ali? Dá para você chegar aqui na entrada da cidade e não ver as três montanhas ali? É uma paisagem cultural também, né? Então, todo esse processo, toda a formação social, econômica da nossa cidade, esse sentido das festas, dessas comemorações e do povo, é a nossa identidade. Então, tudo isso tem que ser levado para a sala de aula, levado para construir conhecimento com o aluno, né? Para que essa identidade fique cada vez mais forte, né? Que não se perca isso, né? Ricardo, para a gente fechar todo esse conjunto de ideias, isso mostra a importância desse evento para a cidade de Andradas, a importância desse evento para se tornar um facilitador no aprendizado, ou seja, é um conjunto de fatores que envolvem a Festa do Vinho que tornam ela ainda mais forte culturalmente, na questão histórica e na vivência de cada um que tem o seu passado ligado a ela. Sim, a partir das nossas falas nós percebemos o quanto este assunto também é rico de uma forma cultural, educacional e científica, quanto ele pode ser explorado. Você citou muito bem a questão da matemática, da questão das arrobas, da questão da produção litros. Isso pode ser transformado em conhecimento matemático, pode ser transformado em conhecimento para estudo de geometria, no caso dos recipientes para se guardar o vinho. Então você tem muitas possibilidades para trabalhar isso dentro de um ensino de história, geografia e outras disciplinas. E trabalhar isso é trabalhar pela continuidade do bem. Como eu disse, como nossos colegas que estão aqui e os convidados das nossas lives estão sempre falando, um bem ele só se mantém quanto as pessoas se sentem representadas, quanto aquilo para elas é um sentimento de identidade. Elas se sentem que aquilo é como se fosse a essência dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós e a própria essência da vida dela. E é interessante que
essa identidade, Andradas, Terra do Vinho, ela seja sempre salvaguardada, que é a nossa missão. E essa aliança, essa ajuda, essa mediação com as instituições de ensino é muito importante, porque elas vão criar os novos protetores do patrimônio. Lucas, queria agradecer a sua presença, obrigado pela sua contribuição, pelas suas palavras, muito obrigado pela participação e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço pelo espaço, muito obrigado. Vicente, gostaria de agradecer a sua participação, até uma próxima oportunidade. Obrigado, TV Andradas, obrigado, Ricardo, pelo convite. Gostaria de deixar claro uma coisa também que, embora nós somos professores, o nosso trabalho não fica restrito só à sala de aula. A nossa sala de aula pode ser o mundo. Nesse momento, quantas pessoas podem estar acompanhando agora? Né? Centenas de pessoas. Eu acho que vai passar a vida inteira. Eu não vou conseguir lecionar para centenas de pessoas de uma vez só. Né? E se nós olharmos para a demografia da TV Andradas, né, tem pessoas do 8 aos 80 anos que acompanham o canal. Então, essa sede pela informação, a sede pelo conhecimento permanece nas pessoas. Né? E eu estar agora, nesse momento, dedicando um pouco do meu tempo para fazer isso, para levar esse conhecimento para as pessoas, eu me sinto orgulhoso e é um privilégio. Obrigado aí, TV Andradas, e que continue trazendo mais professores para falar das suas áreas de atuação, que a sociedade só tem a ganhar com isso. Com certeza. Queria agradecer muito o Ricardo que idealizou esse projeto, Ricardo que nos convidou a participar desse projeto. Esse projeto continua. Amanhã, dia 24, sexta-feira, tem a live com o Ricardo comandando, né, Ricardo? Ele vai estar conversando com o pessoal da Casa Geraldo, Carlos Marcon. No dia 27, recebe o pessoal dos Vinhos Marcon, Felipe Marcon. No dia 28, Vila Moscone, Roberto Bertoli. No dia 29, Vinhos J. Bertoli, Heloísa Bertoli. E no dia 30, Vinho Stella Valentino, Procopio Stella. Essa sequência de você, Ricardo. Parabéns por essa iniciativa, parabéns por resgatar essa memória da vitivinicultura e muito obrigado por participar e colocar a TV nesse projeto tão importante para a cidade. Muito obrigado. Eu acredito que a educação ela se faz com a participação da sociedade, da família, da escola e do máximo de indivíduos e associações possíveis. Eu gostaria de fazer um agradecimento à secretaria que acreditou no projeto, à vossa emissora e aos telespectadores que estão nos assistindo. É muito importante que estes conhecimentos sejam compartilhados, mas eu queria dar um agradecimento muito especial aos convidados, aos professores que eu tive o prazer de convidar e aceitaram fazer parte dessa mesa redonda. Muito obrigado, Vicente, muito obrigado, Lucas. Os seus conhecimentos eu acho que ajudam a corroborar muito com a produção de conhecimento local, a produção de conhecimento regional e a melhora do nosso patamar de ensino em geral. Tá, joia. Muito obrigado a todos que participaram. Você que esteve em casa acompanhando esse projeto, o Projeto Memórias da Vitivinicultura, mas não para por aí não, viu, gente? Fique ligado na programação da TV Andradas. A partir da próxima semana tem uma programação especial. Voltando aos nossos arquivos, desde 1999, você vai rever um pouco da história da Festa do Vinho, desde 99 até os dias de hoje. A você que nos acompanhou, o nosso muitíssimo obrigado. Que você tenha uma ótima tarde. Mais informações você acompanha logo mais às 19 horas no Telejornal Integração. Nos encontramos por aí. Até a próxima!